Oi, amiga. Oi, amiga. Hoje nossa chamada é fake, porque a gente tá aqui, né? Sim, mas né, tudo bem. Vamos falar dos imigrantes que foram deportados para o Brasil? Eu tenho uma pergunta bem objetiva. Eles são criminosos para terem chegado algemados, passando sede e, segundo o relato deles, agredidos? Não que isso fosse justificativa, né? Mas a pergunta central é: eles foram deportados para o Brasil porque são criminosos? Amiga, o que a gente sabe é que nenhum dos 88 passageiros foi condenado ou tem pendência com a justiça brasileira. Então, eles não são considerados criminosos no Brasil. Para a gente entender, assim, a Polícia Federal brasileira recebe uma lista com o nome dos passageiros com alguma antecedência, até para poder checar se vai precisar efetuar alguma prisão quando as pessoas pousarem em solo brasileiro, né? E nesse caso não havia ninguém condenado ou com qualquer tipo de pendência com a justiça brasileira, portanto, ninguém foi preso, né? Eles foram deportados porque eles estavam nos Estados Unidos sem documento. Então, eles foram colocados nesse voo que saiu do estado americano de Louisiana e chegou no Brasil por Manaus. Eles vieram algemados e muitos deles, como você falou, relataram agressões, ameaças e maus tratos por parte das autoridades americanas. Eles dizem que não tinham água, não tinham comida, que o ar-condicionado da aeronave estava com algum problema, então estava muito calor. E muitos deles estavam passando mal e vários estavam algemados pelas mãos e pelos pés. As autoridades americanas dizem que alguns passageiros tentaram sair pela saída de emergência, tentaram forçar essa saída e, portanto, isso justificaria ali a manutenção das algemas. Mas as autoridades brasileiras, Ministério das Relações Internacionais, não, desculpa, chama Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, Polícia Federal, o ministro Lewandowski da Justiça, todo mundo está cobrando explicações do governo americano por conta de um tratamento que os brasileiros, as autoridades brasileiras, consideram degradantes. Não, eles não são criminosos. Não, e assim, eu cubro há muito tempo, né, imigração, é um assunto que me é muito caro e a gente já até falou aqui sobre outras coisas, um documentário que eu fiz sobre imigração, El Maldito Darién, vou deixar o link aqui no final, e o podcast, o No Vengan, que foi um filme, um podcast que eu produzi sobre os imigrantes passando pelo Darién, entre a Colômbia e o Panamá, e tudo que eles enfrentam, que é só um trecho pequeniníssimo de todo o caminho que eles precisam percorrer a pé até chegar nos Estados Unidos. E uma das coisas que mais me chama a atenção é a humilhação que essas pessoas precisam passar. Então, assim, elas já fugiram dos seus países porque sofreu algum tipo de violência. Violência econômica, violência política, né, perseguição por quem são, porque são LGBT, todo tipo, ou porque precisavam mesmo, assim, procurar trabalho, encontrar uma vida melhor para os seus filhos. E durante todo o caminho eles, né, eles são humilhados por todos os lugares onde eles passam. Eles perdem tudo. Então, de repente, você se vê com seu filho sem nada, sem ter o que dar de comer para seu filho. As pessoas saem do Darién sem roupa, carregando os filhos nus, assim, é tudo muito humilhante. Aí você chega nos Estados Unidos, passa por outras tantas humilhações e depois desse esforço todo, né, te deportarem para o seu próprio país e você chegar como se você fosse um criminoso de alta periculosidade. Isso é muito triste. E aí eu queria te perguntar, eu sei que, enfim, não dá para falar de todo mundo, mas eu queria saber, assim, quem são essas pessoas? Tem uma história que você possa me contar de quem são esses brasileiros que foram deportados nesse primeiro voo? Amiga, sim. Então são 88 passageiros, 73 são homens e 15 mulheres, sendo que 6 deles são menores de idade, de 4 a 16 anos. Então tem criança de 4, de 10, de 8, né, 6 menores de idade. E algumas famílias, né? Então vou contar uma história que eu ouvi, um relato que chamou muita atenção. É uma família com 2 filhos, um deles autista,
E a mãe relata que eles estavam esperando para uma consulta, para um tratamento desse filho autista, e que finalmente, depois de muita espera, eles recebem o ok, essa consulta vai acontecer, venham em tal lugar e tal horário para consulta para o filho. Então essa família vai cheia de esperança para levar o filho autista, e chega nessa consulta e lá é informada que eles estavam então detidos. E a mãe conta, amiga, que as autoridades americanas não deixaram ela nem pegar a fralda para os filhos pequenos. Era dali para o aeroporto. Eles não tiveram tempo de nada, de não pegar pertences de duas crianças, né? Uma delas atípica. Então, isso, é humilhação do começo ao fim. Essas pessoas vieram em condições degradantes, palavras do governo brasileiro, de volta para o Brasil depois de um pesadelo, né? Porque é um pesadelo uma família ter que passar por isso. É muito triste alguém, um presidente mais poderoso do mundo, se forjar nessa identidade de xenofobia e anti-imigração. É um pouco se fazer de fortão e machão diante dos mais fracos. Vamos continuar acompanhando esse assunto. Sim.